Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Sejam bem-vindos novamente à família Infoconcursos. Eu sou o professor Igor Ximenes e hoje nós vamos gravar mais uma videoaula sobre um tema de extrema relevância para a sua tão sonhada passagem no concurso público, principalmente para carreiras militares dentro do âmbito da enfermagem, dentro da área da saúde, tá? Nós vamos falar hoje sobre a antiga infecção hospitalar, mais conhecida hoje como infecções relacionadas à assistência de saúde, as IRAs. Ok? Só para adiantar o processo, você que está assistindo esse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e adquirir esse conteúdo que é de extrema ajuda para vocês. Nós vamos resolver hoje para o pessoal que já adquiriu o pacote, já adquiriu o box de estudo, algumas resoluções de questões sobre esse livrinho, tá? Sobre exatamente o livro sobre carreiras militares, onde a gente tem 1000 questões sobre carreiras militares, tá? Então, acompanhe o vídeo e adquira o conteúdo. Vamos dar início à nossa aula de hoje, tá? Falando inicialmente sobre a portaria 2616 de 98, tá? Que traz a todo o âmbito da saúde, tá? Que regula o programa de controle de infecção hospitalar, tá bom? Como o próprio nome já diz, a primeira normativa dele é a seguinte: o primeiro conceito do que é esse programa é o seguinte, a portaria. O Programa de Controle de Infecção Hospitalar é um conjunto de ações desenvolvidas, deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. Se atenta é o seguinte, ele não fala para a retirada completa, tá? O impedimento completo das infecções hospitalares, até porque nós sabemos que é praticamente impossível isso acontecer. Tá? Todos os micro-organismos, alguns sofrem diversas mutações, então é muito complicado essa solução. Talvez um dia seja possível, mas nesse momento não. Então ele diz que a redução máxima possível. E aí nós temos diversos procedimentos extremamente efetivos que, se forem utilizados de forma correta, reduzem drasticamente as taxas de infecções dentro dos âmbitos de saúde. Tá? Um gesto simples é a higienização correta das mãos. Tá? E dentro dessa portaria ela me diz o seguinte, que nós temos ainda a CCH, tá? Que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que vai ser uma comissão responsável por diminuir, por ter estudos, por trazer novas normativas ao ambiente de saúde para diminuir essas infecções hospitalares. Tá? E nós temos aqui o seguinte, dito pela portaria: para a adequada execução do Programa de Controle de Infecção Hospitalar, os hospitais deverão constituir Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a famosa CCIH, órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição e de execução das ações de controle de infecção hospitalar. Olha só um adendo aqui. Órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição. Ou seja, como a gente consegue observar aqui nesse organograma, a CCH ela responde diretamente ao diretor ou presidente ou autoridade máxima da instituição. Ela não responde a outros cargos. Então, a CCH ela tem uma relevância muito grande dentro do âmbito hospitalar. E aí tem a seguinte questão: todos nós que já trabalhamos em ambiente de saúde, principalmente hospitais, onde você tem a maior vivência com a CCH, por exemplo, tem alguns profissionais da área da saúde que não gostam do CCH, porque falam que cobram demais, porque supervisionam demais o trabalho. Mas, gente, essa é a função deles, eles têm que ser dessa forma mesmo. Tá? A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar está ali para diminuir os índices de infecção hospitalar. E para isso passa por um processo de boa supervisão, de boa avaliação e de conscientização também dos profissionais de saúde. Tá bom? No item 2.1 dessa portaria me diz o seguinte: a CCIH deverá ser composta por profissionais da área da saúde de nível superior formalmente designados. Então a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar ela vai ser composta por profissionais da área da saúde. Tá? Não adianta eu colocar um profissional de outra área para diminuir o índice de infecção hospitalar. Tá bom? No item 2.2, os membros da CCH serão de dois tipos: consultores e executores. Olha só, muito fácil de se lembrar, pessoal. Consultores vão ser aqueles membros que vão desenvolver as normativas, vão realizar os novos estudos, vão verificar, vão supervisionar se estão sendo feitas de formas adequadas ou não, as normativas.
vão mudar protocolos, vão criar novos protocolos. Então os consultores, há uma gama de equipe, que eu vou falar daqui a pouco sobre eles, são uma gama de equipe, é uma gama de equipe, tá? Uma gama de profissionais formando uma equipe que assim poderão desenvolver novas normativas. O presidente ou coordenador da CCH será qualquer um dos membros da mesma, indicado pela direção do hospital. Ou seja, o diretor, o presidente, quem vai coordenar todo esse processo de controle de comissão, ou a comissão de controle de infecção hospitalar, é um profissional que vai ser indicado pelo diretor. Lembra que eu falei aqui atrás que a CCH responde diretamente ao diretor? Então, esse cargo vai ser indicado também pela autoridade máxima da instituição, ok? Então, esse diretor vai indicar, vamos supor, um profissional da saúde para ser o coordenador, o presidente da CCH, tá bom? Os membros consultores são formados pelas seguintes áreas: serviço médico, serviço de enfermagem, serviço de farmácia, microbiologia, laboratórios de microbiologia e a administração. Então, essas cinco gamas profissionais vão formar uma equipe, que essa equipe tem a responsabilidade de diminuir os índices de infecção hospitalar. Tá? Então, olha a responsabilidade como é tremenda para esses profissionais. Pessoal, olha só que informações extremamente importantes aqui agora. Os membros consultores da CCIS dos hospitais, com menos de 70 leitos, são apenas representantes do serviço médico de enfermagem, ou seja, CCIS não, tá pessoal? Desculpa aqui, é CCIH, tá? Dos hospitais com menos de 70 leitos, tá? São apenas representantes do serviço médico de enfermagem. Vamos pegar o seguinte aqui, vamos imaginar um hospital de pequeno porte, onde se tenham, vamos imaginar, 50 leitos. Nós talvez não tenhamos toda a equipe necessária aqui e nem precisamos ter para esses membros consultores. Simplesmente para um hospital onde se tenha menos de 70 leitos, precisamos somente desses dois serviços, serviço médico e de enfermagem, para formular todos os protocolos, para desenvolver todos os métodos preventivos da infecção hospitalar. Os membros executores, aqueles que vão executar o que os consultores vão pensar. Então vamos imaginar, os consultores vão desenvolver um projeto novo, uma nova normativa, e os executores vão implementar isso no âmbito hospitalar, na área da saúde, de uma forma geral. Os membros executores da CCIH representam o serviço de controle de infecção hospitalar e, portanto, são encarregados da execução das ações programadas de controle de infecção hospitalar. Então, aquilo que eu estava dizendo, pessoal, eles vão passar leito a leito, eles vão passar nos setores para verificar o que está certo, o que está errado, o que pode melhorar, para orientar, para realizar treinamentos, também para abrir notificações, tá, de não conformidade, do que estiver errado, tá bom? Então, eles fazem muito mais um papel de supervisão e de orientação do que de uma forma de punição. Tá? Essa supervisão é muito importante para a diminuição dos índices de infecção hospitalar. Não adianta nada os consultores implementarem, pensarem, gastarem tempo pensando em novos preceitos, novas técnicas para a diminuição das infecções hospitalares relacionadas à saúde, né? Infecções relacionadas à assistência de saúde, e não ter nenhuma execução. E se tiver a execução, não ter um bom treinamento. E se não tiver um treinamento para ter uma boa execução, não adianta nada se não supervisionar se está sendo realizado de forma adequada. Os membros executores serão, no mínimo, 2 técnicos de nível superior da área da saúde para cada 200 leitos ou fração desse número, com carga horária diária mínima de 6 horas para o enfermeiro e 4 horas para os demais profissionais. Lembrando que nós temos diversos profissionais da área da saúde, tá? Dentre esses profissionais, nós teremos obrigatoriamente, tá, a carga horária de 6 horas para o enfermeiro e para qualquer outra área profissional, 4 horas. Tá? Então, a gente observando que a enfermagem vai trabalhar efetivamente dentro dessa prevenção das infecções hospitalares. Tem uma relevância, uma importância bem alta dentro desse âmbito. E outra situação, nós teremos 2 técnicos de nível superior da área da saúde para cada 200 leitos.
Então vamos supor que nós tenhamos aqui um hospital com 350 leitos. Nós passamos de 200. Ele fala aqui que é 200 leitos ou fração. Então 200 leitos é 350 são 200 mais 150. Então nós teremos aqui 2 técnicos de nível superior para esses daqui e 2 técnicos para este. Então no total nós teremos 4 técnicos de nível superior. Beleza? Um dos membros executores deve ser preferencialmente um enfermeiro, tá? Ele não tem a obrigatoriedade de ser enfermeiro, mas tem a preferência em ser um enfermeiro, tá bom? E vamos diferenciar efetivamente o que é uma... A gente tem sempre muita dúvida dentro desses assuntos em relação à infecção comunitária e infecção hospitalar. A diferença das duas. Ah, professor, mas eu ouvi falar que um paciente chegou no hospital e pegou uma bactéria, né? A gente costuma ouvir muito assim, desenvolveu uma infecção. É realmente culpa do hospital? É culpa da... O que aconteceu? Então nós temos alguns conceitos que a gente vai entender hoje, tá? Para resolvermos algumas questões daqui a pouco. Primeiro, infecção comunitária. Constatada ou em incubação na admissão, não relacionada com a internação anterior. Vamos imaginar o seguinte. O paciente chega com a infecção, ele chega em processo infeccioso já. Então não tem como ser uma infecção relacionada à assistência dentro do âmbito de saúde. Então uma infecção que ele adquiriu na comunidade. Essa questão da incubação, ela é muito importante, porque nós precisamos saber o período de incubação daquele micro-organismo. Vamos imaginar que o paciente ele não chegou tendo efetivamente uma infecção, ele chegou para determinada consulta, mas precisou ser internado. Ele está internado no hospital, vamos supor, 3 dias. Está internado no hospital há 3 dias. Só que nós sabemos, através de cultura, de observação, que esse micro-organismo ele fica em incubação por pelo menos 7 dias. Ora, se ele está internado há 3 dias, esse micro-organismo se desenvolveu, foi adquirido antes do período de internação dele. Pelo menos 4 dias antes. Então, vamos entender. Se o paciente chegar e não apresentar necessariamente o processo infeccioso efetivamente, mas durante o período de internação ele apresentar esse processo infeccioso, nós vamos observar qual mecanismo, qual micro-organismo causador desse processo infeccioso. Se nós observarmos que o período de incubação desse organismo, desse micro-organismo, é maior do que o período de internação, isso me mostra que ele adquiriu esse micro-organismo antes do processo de internação. Então não tem sentido eu ser taxativo como se fosse uma infecção hospitalar. Passa então a ter o nome de infecção comunitária. Ok? Infecção comunitária também é aquela associada à complicação ou extensão da infecção presente já na admissão. Então vamos pegar de novo esse caso aqui. O paciente chega com um processo infeccioso. Ele internou. Piorou o quadro dele. Essa piora ainda é do organismo, do micro-organismo que ele adquiriu antes do processo de internação. Ele internou já com o processo infeccioso instalado. E é somente uma piora daquele mesmo micro-organismo. Então ainda assim se dá o nome de infecção hospitalar. Porém, exceto se houver troca de micro-organismos. Ele chegou com o micro-organismo A. Foi tratado, teve uma determinada piora, depois melhorou e teve uma cura. Antes de ir embora, ele começou a apresentar febre novamente, vômito, calafrio, sudorese excessiva. Então, observou-se um processo de novo infeccioso. Porém, o micro-organismo não é o mesmo, é outro micro-organismo. Aí sim, deixa de ser infecção comunitária e passa a ser infecção hospitalar. Agora, se é somente uma piora de um quadro que ele já foi admitido com um processo infeccioso instalado, ele se mantém sendo uma infecção comunitária.
Galerinha, é complicado, né? Próxima questão. Costume. As infecções de recém-nascidos associadas com bolsa rota superior a 24 horas. Vamos imaginar, é aquela mãezinha, ok? Que mora lá, não necessariamente, mas que mora lá no campo, mora longe do hospital, que não teve como chegar no hospital com 24 horas, até 24 horas depois do rompimento das bolsas. Então vamos imaginar, a mãezinha rompeu a bolsa às 8 horas da manhã. Ela não conseguiu chegar no hospital até as 8 horas da manhã do dia seguinte. Ela foi chegar às 10 horas da manhã, depois de 24 horas. Ou seja, ele tem, se essa mãezinha, se esse neném apresentar qualquer tipo de infecção, essa infecção vai ser comunitária. Por quê? Passou-se 24 horas com aquele meio aberto, tá? Sendo uma porta de entrada para qualquer micro-organismo e aumentando assim o índice e a suscetibilidade a um processo infeccioso. Ok? Então, infecções de recém-nascidos associadas com bolsa rota superior a 24 horas. Em recém-nascido, a aquisição por via transplacentária é conhecida ou foi comprovada. Vamos imaginar que a mãezinha tá com um processo infeccioso instalado e passou esse processo infeccioso para o neném na hora do parto por via transplacentária, mas não se tem uma confirmação, se tem uma suspeita. Então, se ela for comprovada, aí sim a gente coloca como infecção comunitária, porque não foi culpa do hospital, não foi culpa da maternidade. Veio de uma forma verticalizada, veio da mãezinha para o neném. Agora, se a mãe não tem nenhum processo infeccioso instalado, a criança apresenta um processo infeccioso durante o processo de internação, aí sim, pode-se entender, dependendo da constatação, da investigação, pode-se entender sim, que é uma infecção hospitalar. Agora, se a mãe, durante o processo de parto, tá, tem um micro-organismo incubado, a gente não sabe, só que no dia do parto esse micro-organismo se desenvolveu, tá? Ele evoluiu. E aí ele desenvolve o processo infeccioso. E durante o processo de parto, a mãe passa para a criança esse micro-organismo. E a criança também desenvolve o mesmo processo infeccioso. Aí nós temos a confirmação, a comprovação de que o processo infeccioso foi passado da mãe para o filho. E aí a infecção comunitária. Não é hospitalar porque não foi culpa do hospital. Infecção hospitalar. Essa daqui tem diversos adendos que são muito importantes, diversas observações. Tá? Vamos nos atentar e vamos prestar bastante atenção. Relacionada com internação ou procedimentos hospitalares, não necessariamente somente a internação. Vamos imaginar, nós tivemos um paciente que ficou internado e durante as primeiras 72 horas não apresentou nada. Depois de 72 horas ele começa a apresentar um processo infeccioso. Não se sabe qual micro-organismo ainda, não conseguiu-se estudar. O período de incubação, tudo bonitinho. Até então é uma infecção hospitalar. Qualquer infecção, a princípio, que se desenvolva após 72 horas depois da internação, ela passa a ser conhecida como infecção hospitalar. Agora, mesmo antes dessas 72 horas, vamos imaginar que o paciente interna hoje, acabou de internar. Só que durante o processo de internação, nós da enfermagem precisamos realizar um procedimento de cateterismo vesical, para passar uma sonda vesical nesse paciente. Todos nós sabemos que a técnica deve ser asséptica. Porém, mesmo sendo uma técnica extremamente asséptica, tá, uma técnica com extremo cuidado, ainda assim pode ser desenvolvido um processo infeccioso. Tá? Pode acontecer até pelo meio onde se está sendo introduzido o catéter. Porém, tem menos de 72 horas. Mas esse processo infeccioso que se desenvolveu pós-procedimento também é caracterizado como infecção hospitalar, porque ele veio em decorrência de um procedimento realizado hospitalarmente, um procedimento dentro do âmbito de saúde. Adquirida após a internação do paciente.
Então a infecção hospitalar ela tem duas vertentes. Ela pode ser adquirida durante a internação e ela pode se manifestar até mesmo após a alta do paciente. Então o que a gente vai avaliar? Não somente o paciente tem que estar dentro do hospital para ter uma infecção hospitalar, dentro do âmbito de saúde, do estabelecimento de saúde. Vamos imaginar um paciente que teve uma cirurgia, colocou uma prótese ortopédica de joelho, por exemplo. Essa prótese pode apresentar qualquer processo infeccioso até mesmo 1 ano após a cirurgia. Então vamos imaginar, nós sabemos que a prótese, obviamente, ela é extremamente fechada, circundada pela pele, músculo, tecidos, enfim. E essa prótese, para se ter um processo infeccioso ali, provavelmente foi um erro durante o procedimento cirúrgico. Eu não estou falando dos pontos pós-cirúrgicos, ok? Não estou falando da parte epitelial, muscular. Estou falando da prótese, uma infecção lá na própria prótese. Essa infecção pode ser em decorrência do processo cirúrgico. Então, mesmo até 1 ano após, ela é considerada como infecção hospitalar, que ela foi em decorrência de um procedimento hospitalar. Beleza? Outras observaçõezinhas aqui pra gente. Quando se desconhecer o período de incubação do micro-organismo e não houver evidência clínica e ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, que convenciona-se infecção hospitalar toda manifestação clínica da infecção que se apresentar a partir de 72 horas após a admissão. É o que eu tinha falado para vocês, pessoal. É o seguinte, vamos imaginar esse conceito aqui. O paciente internou hoje para fazer, sei lá, um procedimento simples, tá? Para realizar um procedimento simples, que ele vai ficar aí 2, 3 dias dentro do hospital. E após 3 dias de internação, após 72 horas do processo de internação, ele começa a apresentar um processo infeccioso. Nós não temos, por exemplo, o período de incubação, não temos nenhuma evidência clínica na hora da admissão em que ele estava com um problema, um processo infeccioso. Não temos nenhum dado laboratorial de que ele tinha um processo infeccioso. Não temos nada. Na hora da admissão ele realmente estava ok, estava sem nenhum processo infeccioso. Após 72 horas, esse paciente começa a apresentar um problema infeccioso, um processo infeccioso. Nesse processo damos o nome de infecção hospitalar. Tá? Lembrando, nós não temos necessariamente 72 horas. Vamos imaginar que esse paciente chega hoje, admite para fazer um procedimento amanhã. Nós realizamos uma sondagem, um exemplo, um pré-operatório. Nós vamos passar uma sonda de alívio nesse paciente, uma sonda vesical de alívio, um cateterismo de alívio. Esse paciente ele pode começar a apresentar um processo infeccioso em decorrência desse cateterismo. Mas esse processo pode acontecer até mesmo em menos de 72 horas. Tá? Então o que eu estou falando aqui? É aquele paciente que está lá internado em 72 horas, até 72 horas, que não teve nenhum procedimento que pudesse causar essa infecção, esse processo infeccioso. E mesmo assim, após as 72 horas, ele desenvolve esse processo. Infecção hospitalar também são aquelas manifestadas antes de 72 horas de internação, quando associadas a procedimentos diagnósticos e ou terapêuticos, realizados durante esse período. Igual eu acabei de comentar para vocês. Não necessariamente são só aqueles após 72 horas. Vai depender muito do procedimento que foi realizado. Vamos imaginar, nós temos hoje um protocolo, tá, para infecção primária de corrente sanguínea, tá, que hoje em dia é um dos maiores causadores de infecções hospitalares, infecções relacionadas à assistência de saúde. E ela pode acontecer simplesmente durante um processo de administração de medicação. E esse processo, não necessariamente, tem que ser após 72 horas. Esse processo, se for mal realizado, se for realizado de uma forma ineficaz ou de uma forma leviana, tá? Ele pode causar um processo infeccioso antes mesmo de 24 horas. Tá? Se na primeira punção venosa o procedimento já for realizado de forma inadequada, todo esse processo é posto por água abaixo. Tá? E nós temos aqui um conceito muito simples e muito básico de como evitar infecções relacionadas à assistência de saúde, tá? Em que toda a área da saúde deveria e deve cumprir, que é o seguinte: higienização das mãos de forma efetiva, de forma eficaz. Tá? Todos nós sabemos que o principal procedimento para inibição da
da infecção hospitalar é o processo de higienização das mãos. E aí nós temos as duas situações. Nós temos aqui a lavagem das mãos com água e sabão efetivamente, né? Nós temos a fricção alcoólica, que é através do álcool, e não necessariamente 70%, que eu vou especificar já para vocês. A lavagem das mãos, nós temos uma diferença básica, tá? Que eu não tenho muito tempo, mas eu vou evidenciar para vocês. Exemplo, tenho sujidade visível nas mãos. Minha mão está suja, com qualquer tipo de sujidade. Eu devo realizar a lavagem com água e sabão. Agora, eu não tenho sujidade, mas vou realizar um procedimento, vou encostar no paciente. Aí eu devo realizar a higienização com fricção alcoólica, tá? Professor, qual a outra diferença? Nós temos que entender o seguinte: a técnica para a higienização e lavagem das mãos, para a fricção e a lavagem, é a mesma. O que vai diferenciar é o tempo de uma para a outra, tá? Vamos entender o seguinte: antes de realizar um procedimento invasivo, vou exemplificar. Vou realizar uma passagem de sonda vesical, vou auxiliar no processo de implantação de catéter central. Eu devo lavar as mãos com água e sabão. Vou preparar uma medicação. Nós temos um protocolo da Anvisa que nos fala que nós devemos lavar as mãos com água e sabão antes do preparo de medicações. Para administrar a medicação, eu posso utilizar a fricção alcoólica para preparar água e sabão, tá? Outra situação, quando a gente fala de fricção alcoólica, todo mundo pensa a primeira coisa, álcool gel, álcool 70%. Porém, a normativa da Anvisa nos fala o seguinte, que pode ser de 60% a 80% e não necessariamente só 70%. Nós temos aqui algum tipo de álcool líquido, tá? Que pode ser utilizado, que é de 60% a 65%. 70% é o álcool gel, tá? E o álcool espuma, que aí pode variar de 70% a 80%. Ah, professor, por que não pode usar de 90%? Porque tem que ter um mínimo de água, tá? Até 80% é o ideal para se ter água suficiente para realizar a limpeza, a desinfecção completa e efetiva das mãos, para não levar assim nenhum micro-organismo para dentro para o nosso paciente, né? E causar assim uma infecção hospitalar. Beleza? Vamos responder uma questão aqui, beleza? A relação percentual entre o número de infecções adquiridas pelo paciente durante a sua permanência no hospital em determinado período e o número de pacientes egressos no mesmo período denomina-se taxa D. É o seguinte, nós temos X pacientes que foram internados, tá? X pacientes internados. Desses X pacientes, quantos desenvolveram processo de infecção hospitalar, de infecção durante o processo de infecção? Qual o nome disso? Tá? A. Mortalidade geral hospitalar. B. Infecção hospitalar. C. Internação consulta. D. Complicações ou intercorrências. E. Morbidade ou adoecimento. Então, galera, dá um pausa aí, respondam, que a gente volta e já sabe a resposta. Prontinho? O que vocês responderam? O que vocês mandam? Resposta correta, letra? B de bola, galera. Infecção hospitalar. Nós falamos tanto aqui agora. Nós temos X pacientes internados. Desses X, 5X adquiriram infecção hospitalar, desenvolveram infecção hospitalar. Tá? E nós temos aqui uma relação entre o paciente que internou e o paciente que desenvolveu infecção hospitalar, infecção durante o processo de internação. Tá? E nós vamos diferenciar ainda. Esse processo infeccioso é comunitário ou hospitalar? Tá? Então, qualquer dúvida, voltem ao vídeo, recomecem que a gente responde essa questão. Muito obrigado, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário. A gente se encontra na próxima oportunidade. Fique com Deus. Essa aula fica por aqui, mas você quer descobrir como passar no concurso ou residência em enfermagem da sua vida? Você quer saber como sair do ponto que você está agora até assumir o teu tão sonhado cargo público, mesmo se você já tenha tentado de tudo ou até se você está começando agora? Eu quero te apresentar o curso completo de enfermagem para concursos, hoje um dos melhores cursos de enfermagem para concursos do Brasil, um dos cursos que mais aprovam. Esse curso é focado em você.
é focado em fazer você aprender de forma definitiva para passar no concurso da sua vida. Nele você tem acesso à continuação dessa aula aqui. Isso, você vai ter acesso completo às aulas e revisões que nós deixamos aqui só uma parte disponível no YouTube. Agora mesmo, se você comprar esse curso agora, você já vai poder acessar a continuação da aula. A aula não estava muito boa, você não sabe que essa aula pode transformar a sua vida e levar você até o seu objetivo? Pois é, você vai ter até acesso a essa aula e a todo o conteúdo cobrado em enfermagem para concurso. Hoje o EnfConcurso tem mais de 6 anos ajudando pessoas a passarem no concurso de enfermagem da vida delas, com conteúdo completo, direcionado e focado para você. Você recebe as videoaulas, você recebe o áudio das aulas para baixar e colocar no seu celular, e enquanto você arruma a sua casa, enquanto você vai ao trabalho, enquanto você está na academia, você pode ouvir os áudios das aulas para revisar. E tem uma coisa que é muito legal, uma coisa que é muito importante. Dá uma olhada aqui na tela comigo, ó. Que são os planos de estudo. Funciona assim: se você for fazer uma prova e não sabe como se organizar, não sabe como organizar as disciplinas, você envia o seu edital para a nossa equipe pedagógica, e a nossa equipe pedagógica vai fazer a seleção de todas as disciplinas que são cobradas na sua prova de enfermagem, seja você enfermeiro ou técnico, direcionado para você estudar exatamente o que cai na sua prova. Isso aqui dá a você clareza, e quando você tem clareza, a sua aprovação vem muito mais rápido. E tem isso aqui que é muito legal, ó. Você tem questões comentadas por carreira. Então, se o seu sonho é passar na EBSER, se o seu sonho é passar em carreiras militares, residência, tribunais, você tem questões direcionadas para você lá. E ainda tem mais. Você ganha, além do curso completo e vários conteúdos importantes para você, você ganha um curso completo de legislação do SUS. Isso mesmo, um curso completo com tudo que cai em legislação do SUS, explicado de maneira clara, não aquela coisa robusta, aquela coisa que só o professor entende, algo feito para você se apaixonar por SUS, e se apaixonando por SUS, você sabe que consegue passar muito mais rápido, afinal de contas, SUS é de 25% a 30% de toda a prova de enfermagem que sai hoje no Brasil. E ainda tem mais, você recebe um curso completo de português para concurso. Um curso completo de português para concurso. Como é que é esse curso? Esse curso você tem gramática, interpretação de texto e exercícios focados em prova. Sabe aquela dificuldade que você tinha com o português? Que achava que o português que caía em prova de concurso era diferente do que você fala na sua vida, como se fosse outra língua? Os nossos professores do EnfConcurso trazem isso de maneira facilitada para você, de forma que você aprenda de maneira rápida, concisa e consistente para passar no concurso de enfermagem da sua vida. Você deve estar pensando, isso deve custar muito, esse curso deve ser muito caro. Não. Você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 19,20. Isso mesmo, menos que uma pizza por mês. Ou R$ 197 à vista se você quiser pagar, e você vai ter acesso a um ano ilimitado. Vou falar de novo, ilimitado. Você assiste as aulas quantas vezes quiser. Entendeu da primeira vez e quer revisar? Você pode. Não entendeu da primeira vez e quer rever? Você pode também, porque aqui a gente sabe que pelo teu sonho, às vezes você vai precisar com algumas disciplinas se aprofundar um pouco mais, e a gente, mesmo passando isso da maneira mais fácil para você, a gente vai te dar acesso ilimitado, 24 horas por dia, e você pode acessar do seu computador, tablet ou celular, do lugar onde você estiver. Às vezes você está lá no intervalo do seu plantão e quer utilizar aquele tempo para estudar, você pode acessar de onde você estiver. Isso mesmo, de onde você estiver. E ainda tem mais. Se você fechar hoje, essa promoção está acabando, eu vou mandar para sua casa gratuitamente esses 2 livros. Esses 2 livros aqui, ó. 1001 questões EBSER e 1001 questões carreiras militares. Isso já seria muito legal, né? Todas as questões aqui estão separadas por assunto, questões recentes de prova, tudo direcionadinho para você ganhar tempo de estudo. Se isso não fosse muito bom, se isso já não fosse sensacional, você vai receber acesso a cada uma das questões que estão nesses livros comentadas em vídeo. Isso mesmo, todos os nossos professores por área estão comentando cada uma das questões desse livro. Isso leva a sua apresentação, isso leva o seu processo de aprovação para um outro nível. Ter as questões por carreira para você comentadas em vídeo, você vai lá, responde a questão, depois tira todas as suas dúvidas diretamente com os professores. Isso muda tudo, isso muda o jogo, muda o seu processo de preparação, muda tudo. E eu confio tanto no que a gente entrega, que eu vou te dar uma coisa que ninguém dá para você e que ninguém fala que você tem direito, que é o seguinte: uma garantia incondicional de 7 dias. Funciona assim: você entra agora para o curso completo
E se em 7 dias você decidir que o curso não é para você, por qualquer motivo, a gente não vai ficar te perguntando motivos, nem tentando convencer você a ficar. Se por qualquer motivo você não quiser ficar com acesso ao curso completo, nós devolvemos 100% do teu dinheiro. Porque nós sabemos que os teus recursos e o teu tempo para aprovação é muito importante. E se por acaso, por qualquer motivo você não se adaptar, nós devolvemos 100% do seu dinheiro. A gente trabalha para ter você conosco, mas para levar você até a sua aprovação. Por isso que a gente dá o melhor focado em concursos de enfermagem hoje no Brasil. Então, se você quer passar no concurso da sua vida, se você quer ter a vitória de ouvir o seu nome aprovado, imagina você vendo o seu nome na lista de aprovados e sabendo que isso foi feito da melhor maneira possível, com a tranquilidade que você merece ter. Entra agora para o curso completo do ENF Concursos, o link está aqui abaixo e você pode pagar em até 12 vezes. Eu te aguardo e vai ser um prazer te ajudar nesse processo de preparação junto com os outros professores do ENF Concursos. Até já!